Encontros essenciais com o Cristo. O Cristo representa exatamente a nossa essência. Nos encontrarmos com a essência, Cristo é nos encontrarmos com a essência de nós mesmos. Nada mais importante, nada mais definitivo para as nossas vidas, em geral, e muito particularmente nesse momento que nós estamos vivendo. A crise exige boas decisões. Boas decisões demandam clareza de valores e boa atitude, que é exatamente o que o Cristo simboliza para a humanidade. Clareza de valores e atitude de amor. Que essas duas ferramentas inundem nossas almas nesse final da tarde de domingo, para juntos ganharmos essas condições de bem enfrentarmos as tempestades, os desafios, as dificuldades que sim virão, como era previsto pelo próprio Jesus, e que virão apenas para que o sublime educador possa colocar cada aluno no espaço pedagógico mais adequado. É para isso que serve uma avaliação. Não é nem prêmio nem punição. É apenas situar cada aluno no espaço pedagógico que lhe compete. Porque tão descaridoso, tão disfuncional é colocarmos alguém adiantado numa classe atrasada, quanto colocar alguém atrasado numa classe adiantada. Então, de tempos em tempos, o sistema da Terra, o sistema humano, promove avaliações e, da mesma forma, em geral, o sistema de Deus. Estamos sendo testados apenas para isso. Aqueles que não se mostrarem adequados à Terra, à vibração que vai se instalar agora na Terra, não serão punidos, não irão para o inferno, não serão descartados, apenas serão endereçados para um projeto pedagógico compatível com o seu estágio. Precisamos ver com suavidade, precisamos ver com amplitude de vistas o que está acontecendo para poder nos situarmos melhor. Que assim seja com todos nós. Essa lei de vibração, essa lei de atração, essa lei de sintonia é a base do nosso estudo hoje sobre julgamento. Não julgarás é talvez o mandamento mais difícil, ao lado de não mentir, talvez, entre os trazidos por Moisés. A cada segundo, nós analisamos os fatos à nossa volta. É impossível deixar de analisar os fatos à nossa volta. Mas analisar não precisa ser necessariamente julgar. Analisar é para compreender e aprender. Julgar é para punir.
está aí a olhos vistos, como na escola, no trânsito, como no sistema penitenciário e judiciário. O julgamento e a punição não melhoram ninguém. É gritante isso, e nós continuamos insistindo com esse paradigma. Por outro lado, Sócrates, quando andava com os seus discípulos ao longo do rio Orontes, na Grécia, e tantos mestres com seus alunos por toda parte, inclusive Jesus, mas não faziam do que refletir sobre a vida, analisar os fatos da vida. Jesus foi o grande educador que tomou os fatos da vida para nos ensinar valores essenciais. Temos que diferenciar. São duas maneiras de olhar criticamente aquilo que acontece à nossa volta, que se diferenciam exatamente por sua finalidade. Alguns, os julgadores, os acusadores, os punidores, situam os problemas fora de si, acusam apenas os outros, pretendem que com a punição dos outros, com a diminuição dos outros, eles mesmos se exaltem. Claro, uma postura doentia, violenta, que vai deixando um rastro de ódio, vai deixando um futuro de inimigos, obsessores, sombras. Por outro lado, o processo analítico, o processo de observação, o processo educativo de olhar criticamente o mundo para compreender, para aprender, para se conhecer, é maravilhoso. Angaria amigos, serve aos outros como serve para si mesmo, porque é dando que se recebe, é ensinando que se aprende, é colaborando na cura dos outros que a gente se cura, como se opera nos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, e diversos outros espaços terapêuticos, podemos dizer, em todos os processos de ajuda, o ajudante é o principal ajudado. Perceber esses dois paradigmas, essas duas ferramentas, uma que tem trazido tanto ódio, tanta inimizade, tanta infelicidade, e a outra que tem desde já propiciado amizades, colaborações, aprendizados, autoconhecimento e conhecimento. Veja se isso não é verdade, veja se isso não ocorre à sua volta, veja se isso não ocorreu e não ocorre em sua vida. Hoje a passagem do Sermão do Monte, ela é muito interessante. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, onde nós lemos assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha que coisa interessante. Alguns podem ler numa leitura superficial dessa passagem, assim como quando Jesus disse na oração que no Pai Nosso, que nos ensina a pedir que Deus perdoe
os nossos erros na mesma medida em que nós perdoamos os erros dos outros para conosco. Esse mesmo mecanismo que Francisco de Assis depois nos traz, é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe, ajudando na morte enquanto transformação do outro, que seremos ajudados em nossa própria transformação. Nos ajuda a entender quem somos nós e quem é o outro nessa relação. Qual o papel? Por que Deus, afinal, colocou-nos aqui na Terra, onde a própria gravidade, onde a sexualidade, onde a necessidade de sobrevivência nos faz associar, nos apoiar, colaborar, nos unir? Por quê? Porque a relação humana é a grande riqueza da vida. Sim, é também um risco enorme, tem sido um risco enorme, porque mal compreendida. Lidamos muito mal com o erro, nosso e o dos outros. Somos acumuladores de lixo espiritual quando juntamos mágoas pelo erro dos outros para conosco. Somos acumuladores de lixo espiritual quando acumulamos culpa a partir dos erros nossos contra os outros. De tudo isso, recolhemos medo, aprofundamos o medo, nos enrijecemos no medo transformado então em pânico. Enrijecemos em nossos preconceitos e conceitos, generalizando conceitos ao redor de nós, que a mulheres são todas iguais, só mudam o endereço, homens são todos iguais, só mudam o endereço, negros quando não fazem na entrada, fazem na saída, e japoneses são assim, e pobres são assado, e ricos, e evangélicos, e católicos, e espíritas, e umbandistas. Essa matriz da infelicidade, onde nos fazemos juízes uns dos outros, cadeias, carcereiros uns dos outros, isso podia dar certo? Tinha alguma chance de dar certo? Claro que não. Contra isso, contra esses julgadores carrascos, que todos nós conhecemos, são pessoas pesadas, são companhias pesadas, nós mesmos somos pesados em nossas relações quando nos fazemos assim, juízes e carcereiros. Essas relações são tóxicas, nós temos sido tóxicos para nós e para os outros, envenenando os outros do mesmo jeito que somos envenenados. Chegamos ao ponto de maturidade? Queremos realmente nos transformar? Queremos abrir mão das nossas pedras? A passagem é linda. Fariseus, escribas que queriam condenar Jesus, pegar Jesus no erro, montaram essa arapuca. Ouvindo Jesus falar de perdão, compreensão, misericórdia, e tendo uma visão de Moisés como rígido, pensaram em contrapor Moisés a Jesus. Por quê? Claro, àquele tempo quem fosse contra Moisés estava se autocondenando à morte. E foi então que eles armaram a arapuca. Jesus estava na praça, cercado de pessoas e discípulos, quando veio um grupo de homens enfurecidos, arrastando alguma coisa entre eles. Quando chegaram perto de Jesus e atiraram
o que arrastavam é que viu-se que era uma mulher. Atiraram aquela mulher espetacularmente na frente de Jesus e lhe disseram: essa mulher foi pega em flagrante de adultério. E isso é precioso para entendermos o nosso mecanismo, a nossa atitude de julgamento. Ora, aquela mulher, segundo os seus acusadores, foi pega em flagrante de adultério. E por quê? Sendo impossível uma mulher ser pega em flagrante de adultério sozinha, por que ela foi apresentada sozinha? Porque seus acusadores eram homens. Não fala muito de nós mesmos? As guerras políticas fazem os seus partidários acusarem-se uns aos outros da mesma coisa. Mas não veem os seus erros, querem apenas acusar os outros. Isso acontece na briga entre irmãos, nas disputas conjugais, nas disputas jurídicas, por toda parte. É tão comum, tão disseminado esse padrão que Jean-Paul Sartre, ironicamente, nos chama a atenção: o inferno são os outros. Claro, para nos iludirmos que estamos no céu, colocamos os outros no inferno. Mas isso é uma ilusão, isso é um atoleiro, isso é uma mentira. Isso é um veneno das nossas almas. É por isso que estamos atolados, paralisados, paralíticos. Fundamental percebermos isso. Porque ao contrário dos críticos dessa reciprocidade, dessa aparente reciprocidade, onde Jesus prometeu o perdão para nós, assim como nós perdoarmos, onde aqui Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados, parece uma condição em alguém que é amor incondicional. Num Deus que é amor incondicional, que teve em Jesus seu grande demonstrador. Se Deus é amor incondicional, não pode se tratar de uma condição e nem mesmo de uma reciprocidade. Tal é a diferença entre Deus e mesmo entre Jesus e cada um de nós. A verdade é que tanto o perdão da oração do Pai Nosso quanto o julgamento são uma vibração. Vibrando no padrão do julgamento, nós não teremos defesas, estaremos abertos, estaremos atraindo situações para sermos também julgados. Vibrando ao contrário no padrão do perdão, da compreensão, do aprendizado, as acusações não conseguirão nos atingir. Podem até atingir nossos corpos. João Batista, Jesus, Gandhi, muitos, Paulo de Tarso, muitos foram os luminares que foram presos, Nelson Mandela, mas eles fizeram a sua libertação dentro da cadeia. Paulo de Tarso escreveu cartas, Nelson Mandela escreveu páginas maravilhosas, Mahatma Gandhi espalhou paz a partir da prisão. É muito interessante pensarmos na prisão que se impinge aquele que julga e aquele que pune.
Vocês nunca pensaram que o carcereiro passa mais tempo na cadeia do que os presos? Se ele ficar 30 anos de uma vida profissional na cadeia, vai ficar mais tempo que praticamente qualquer preso. Isso não fala a respeito de nós mesmos? Não fala, por exemplo, numa mesa mediúnica, quando se conversa, quando se dialoga com um obsessor, e ele se refere a fatos de muitos séculos atrás, como se fosse ontem, sem perceber que ele se auto-impingiu uma prisão de séculos, um atraso de séculos, por causa de um projeto de acusação, julgamento e vingança. Somos nós. Temos sido nós, mas não precisamos continuar a ser. Podemos mudar a crença, mudar a chave, mudar as nossas vidas, percebendo o envenenamento do padrão acusação, julgamento e punição, de um lado, e percebendo do outro lado a grandeza, o companheirismo, a solidariedade, a fraternidade, a cooperação, caminhos para o amor, que são trilhados por todos aqueles que compreendem que a mesma observação que no orgulho faz acusar, julgar e punir, a mesma observação feita em humildade nos levará ao aprendizado, ao serviço ao outro tão errado quanto nós, na certeza que é dando que se recebe, alcançará uma libertação. A qual desses modelos nós temos seguido até agora? Com que consequências temos vivido essas vidas? Como temos convivido com pessoas fofoqueiras, acusadoras, maledicentes, julgadoras de todo mundo? Ou com pessoas com baixa autoestima, que se auto-boicotam, que se auto-condenam? Tem sido bom viver assim? Analise, meu amigo, sempre a partir do espelho, mas analise se tem sido produtivo viver assim, se tem sido saudável viver assim. Será que não está no momento de mudarmos? Numa classe, se houver 2 alunos nível 8 de matemática e o restante da classe for todo nível 4, 3, 2, 1, e um desses 2 nível 8 for humilde, e o outro for orgulhoso, o orgulhoso aprenderá e ficará isolado, sozinho, esperando as provas para jogar, atirar o seu 8 diante dos nota 4, nota 3, nota 2, nota 1. Quanto maior for a diferença, quanto mais baixa for a nota dos outros, mais alta parecerá a sua. Ele fica tranquilo, isolado, assistindo à ignorância alheia, exaltando primeiro em si, para depois ver exaltado fora de si
a sua sabedoria, o seu conhecimento. Do outro lado, vamos imaginar que esse humilde, vendo a dificuldade dos amigos, dos colegas, estude junto, ensine, busque, faça grupos. Ao final desse período, todos vão para as provas. Sabe o que acontecerá? Essa vivência, de alguma forma, todos nós já passamos. O egoísta tirará o seu 8. Os que estudaram junto com o humilde, o nível 8 humilde, ao invés de 4, 3 e 2, tirarão 5, 6, 7. Mas o nível 8, o aluno nível 8 humilde, que estudou junto com os colegas, tirará 9. E mais que isso, sairá desse processo com amigos, enquanto o outro sairá desse processo em solidão, em inveja, em mágoas e em culpas. Isso não simboliza muito bem as nossas vidas? O que você tem feito com seus talentos? O que você tem feito com as suas capacidades? O que você tem feito até com as suas sombras? Porque até as nossas sombras precisam ser compartilhadas, como no AA, onde um alcoólico consolida a sua cura ajudando na cura de outros alcoólicos. E o mesmo método 12 passos serve para consumidores compulsivos, jogadores compulsivos, chocólatras, sexólatras, narcóticos. Uma infinidade de vícios. A mentira, a procrastinação. Há uma multidão de vícios que só terão um avanço, uma cura consolidada quando ajudarmos outros tão viciados quanto nós. Se assim é na sombra, se assim é na doença que todos nós temos, algumas delas, pelo menos, muito mais será nos nossos talentos, nas nossas capacidades. O servo que enterra os seus talentos foi considerado por Jesus o servo mau e inútil na parábola dos talentos. Já o servo que multiplicou os seus talentos foi chamado bom servo e recebeu mais ainda. Porque aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado, disse Jesus. Mas aquele que tem, solidariedade, companheirismo, amizade, mais lhe será dado. É momento de mudança. Jesus deixou muito claro esses dois caminhos. A vida tem deixado muito claro. Analise a sua vida, a vida das pessoas próximas a você e tome a sua decisão. A pandemia acabou de passar. Mentes muito inteligentes se associaram para desviar respiradores, para superfaturar a contratação de hospitais de emergência, para elaborar fake news e deturpar informações sobre vacinas, sobre remédios, sem comprovação. Estamos prontos agora para uma outra, sabe-se lá qual, mas uma outra provação coletiva. Alguém acha que terminou por aí? Claro que não. Já fomos testados na pandemia, seremos testados em mais situações. E a prova, como dissemos ao início, serve apenas para realocar.
aqueles que morrerem, e muitos morrerão nas próximas provas. As milhões de mortes da pandemia parecerão poucas, mas não é problema algum, porque alguns morrerão como médicos dedicados, enfermeiros, policiais militares, lixeiros, entregadores de comida. Muitos morrerão servindo, mas muitos morrerão rígidos, fechados, guerreiros, odiosos. Tanto uns quanto outros não precisarão reencarnar mais nesse momento de transição, uns já aprovados e outros já retidos, que serão enviados para planetas mais primitivos. Nós ainda estamos vivos, nós ainda temos uma chance. E como usaremos essa chance? Depende do aprendizado que fizermos agora. Na fábula de Esopo, sabendo que virá o inverno, 2 animais têm atitudes muito diferentes. Um deles se distrai, vive os prazeres no imediatismo, enquanto o outro animal se precavê com o que será essencial no inverno. No caso, a formiga acumula folhas que depois a alimentarão no inverno. Enquanto a cigarra se distrai com o momento, se despreocupa, perde a noção da perspectiva da vida e vive o imediatismo. E quando chega o inverno não tem o que comer. Pois o inverno chegará para todos nós. E as folhas preciosas que nutrem não os nossos corpos, mas as nossas almas, são valores éticos, são clareza ética. Aprendamos sobre essa crença da punição egoísta e a certeza do aprendizado generoso, fraterno, do serviço compassivo. Essas folhas, tenham certeza, minhas amigas, meus amigos, nutrirão nossas almas e, mais que isso, farão com que avancemos durante as crises, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é promovendo, ajudando a transformação dos outros que seremos ajudados em nossa própria transformação. Que assim seja. Muito feliz por estarmos juntos. Passamos essa primeira meia hora nessa reflexão, para mim, tão importante. Estou buscando essa reprogramação no fundo de mim mesmo. Tomara que isso sirva para vocês também. E agora tomaremos essa compreensão como fios de luz que se entrelaçam, os fios que vêm do coração de cada um de vocês, que assistem ao vivo, que assistem na gravação, mas tudo isso compõe uma luminosidade que nos preenche, nos comunica uns com os outros, como pequenas bolhas que vão se somando e formando bolhas maiores. E essas bolhas de luz, enfim, transbordam, inundam, fertilizam, inspiram toda a humanidade da Terra. Que toda a humanidade da Terra seja preenchida com essa luz, seja convidada, seja estimulada com essa luz a realizar essa mesma compreensão que nós realizamos, deixando de lado o julgamento, a acusação e a punição, e conquistando a compreensão, o aprendizado, a fraternidade. Imaginemos então o mundo todo
coberto de pontos escuros, vermelhos, agressivos, de violências, acusações, julgamentos de sangue. E daqui, do Brasil, e de onde quer que estejam ouvindo essa mensagem, saindo pequenos vulcões de luz que se interligam, que levam ao alto essa luminosidade e que juntos fazem uma erupção única que se soma, que transborda, que inunda e que vai sanando todos esses pontos de escuridão, de vermelhidão, pacificando tudo em brancas nuvens que, chovendo, lavam a terra de tanto veneno, de tanta violência, de tanta paralisia no ódio. Que toda a terra seja lavada em compreensão e em serviço mútuo, a começar, claro, dentro de nós e em nossas relações. Um grande abraço, muito bom estarmos juntos e vamos para a terceira parte agora, que é essa da troca entre a gente. Venho saudar então os amigos Marcos Magrelo, Sônia Lopes, Adelaide Dias, Andréa Santos, Gugu Souza, deixa eu ver o que a Gugu fala. Busquemos em cada um de nós o que precisamos ser, o que precisamos mudar. E a partir daí, mudarmos. Esse autoexame é realmente fundamental. Muito obrigado, Gugu. Bárbara fala, também estou buscando muito essa transformação, procurando reajustar, reequilibrar, curar, aprender, perdoar e me vigiando. Errando muito ainda, mas com boa vontade. É isso. Não, ainda erraremos muito até somente acertar. Mas se tivermos boa vontade, já será suficiente para termos paz na terra. Paz na terra aos seres de boa vontade, prometeu o mestre. Uma crise de ansiedade, continua ela, com insônia veio durante esse processo. É muito comum. Mas a boa vontade, a esperança, a conexão, o foco no bem nos dá a força de perseverar. E em outra promessa linda de Jesus, aquele que perseverar até o fim no bem, este será salvo. Muito bom, vamos continuar saudando os amigos. Andréa Santos, muito bom estarmos aqui juntos também. Deixa eu ver, Audi. André Salvatore. Muito legal estarmos juntos. Percebam, vejam, assistam de novo essa live. Precisamos muito dessa reprogramação para a paz, para a compreensão, para a boa vontade. Se isso servir para vocês, como tem servido para mim, ainda que tenha tanto a aprender, os amigos espirituais que coordenam esse trabalho ficarão muito felizes, nossos instrutores. Um grande abraço, muita paz e muito bem para vocês, ótima semana, continuaremos aqui. Todos os dias às 18 horas, na hora do Ângelus fazendo oração-ação, domingo que vem, estaremos em mais um encontro essencial com Jesus. E lá, no dia 21, no Semente de Luz, lá na rua João Ramalho 158,
em São Vicente, faremos o lançamento de um livro, Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Toda a renda será revertida para os trabalhos sociais da casa e nós receberemos todos vocês com muita alegria. Paz e bem, muita paz e muito bem para cada um de nós, para toda a humanidade. Até a próxima!